Quão complexo está a vida das corporações hoje em dia, cara? Castro, bastante complexo. Nos últimos anos, existe um processo em que todo o ecossistema já está trabalhando de uma forma a minimizar toda essa complexidade. Já existem alguns anos de análise dentro do que a gente considera o mercado de energia e vamos ampliar para o mercado industrial. Eu acho que o ponto mais relevante da complexidade que você tocou e que todas as empresas e todo o ecossistema entende, as startups também precisam entender, mas vamos focar nas corporações, é que em todos esses ambientes a gente tem uma segregação muito importante, com perfis completamente diferentes. Rede de TI e rede de OT ou de TO, tecnologia operacional. Os profissionais são totalmente diferentes, as tecnologias são totalmente diferentes. A TO é o coração de uma operação de uma infraestrutura crítica que pode gerar um caos para a sociedade, ou pode explodir um gasoduto, como no caso de 82. E tem uma dinâmica totalmente diferente e os profissionais de segurança cibernética para a área de TO precisam de um know-how e tem uma dinâmica muito diferente. E se falta profissional de segurança cibernética no mercado de TO, falta mais ainda. Então, essa é uma realidade desse ambiente, mas as empresas já conhecem essa realidade. Esse é o ponto importante, essa é a base dessa complexidade que você comentou. E óbvio, esses ambientes de TO, eles estão passando por um processo de digitalização. A gente vinha de empresas centenárias, e aí vem de empresas centenárias nesse mercado, só que muitas, até pouco tempo atrás, com um ambiente 100% analógico, quando a gente fala de TO, e sofrendo uma transformação que é necessária. Então, esse é o ponto principal, essa é a grande base da complexidade. Depois a gente entra em outros detalhes desses dois ambientes, que eles inclusive têm algum tipo de interseção também. Quando você fala em rede TI, assim, para mim, que sou mais leigo, mas vivi muito na pele a situação, é algo que segurança e os ataques parecem já ter algum tempo. Perfeito. Já tem talvez seja um histórico aprendizado maior. Quando a gente vai para o setor de energia, eu vou focar no nosso setor aqui, e você fala da rede OT ou TO, que na prática é a rede de distribuição de gás, a rede de distribuição de rede elétrica, de transmissão, são todos os ativos que já estão lá do lado de fora, na rua, ou em plantas industriais, se você olhar para o lado da produção de óleo, por exemplo, que tem um ciclo de vida longo, muitos deles são analógicos, mas agora tudo que entra sensoriado. Perfeito. Então, assim, a quantidade de novos equipamentos, a quantidade de novos sensores ou de ativos monitorados que entra na planta de cada uma dessas empresas só aumenta. E aí você trouxe um lado aqui, que falta mão de obra especializada para fazer segurança dessas, e na minha cabeça, cada ativo desse que tem lá um sensor é um ponto de fragilidade na rede ou um ponto de onde um ataque pode acontecer. Eu tô certo? Tá certo. Mas de onde veio o aprendizado? Por sorte, mesmo no ambiente analógico, já existiam o que a gente chama dos famosos, muito comum no ambiente industrial e no ambiente de uma infraestrutura de energia, os famosos PLCs, os controladores lógicos. Para citar um exemplo dentro de um ambiente de TO. Quando você precisa dar uma manutenção nesse ambiente, os técnicos estão lá na Alemanha. Para citar exemplos dos grandes fabricantes de PLC. E o que normalmente acontece? Você abre um acesso remoto, antigamente, e ainda hoje, através de uma VPN. Então, o mercado aprendeu a lidar com esse tipo de acesso que é necessário para a manutenção de uma planta. TI vai parar o teu servidor de e-mail, pode esperar um tempo, por isso que a dinâmica é outra. TO parou uma produção, você está perdendo talvez milhões de dólares, ou você está gerando um caos para a sociedade. Esse acesso remoto, até uns 10 anos atrás, talvez 5, a gente tem empresa ainda com esse mesmo cenário, então ainda existe essa realidade, esse acesso é feito com usuário e senha. Isso é extremamente vulnerável. E o que a gente tem de empresa também no ambiente de TI, com usuário e senha, e vários casos, inclusive casos críticos na área de infraestrutura, em 2021, casos super conhecidos, como foi o caso de Colonial Pipeline e a tentativa de envenenamento de água numa usina de água na Flórida, numa cidade perto de Tampa, foram casos de acesso remoto vulnerável.
E dali saiu uma ordem executiva do governo Biden falando de uma série de exigências para esse mercado. Uma delas tem a ver com o que eu comecei conversando contigo. Multifator de autenticação, uma autenticação mais robusta através de token, criptografia para dados críticos, exigindo para que todo esse mercado implemente, entre outras coisas, controle de endpoint, tinha uma série de outras coisas adicionais. Então, essa experiência ela existe. Um acesso remoto ele pode ser feito através de uma VPN, e aí tem mecanismos de TO para depois que você entra nessa rede, ter outros controles, até você chegar no ambiente de TO, o engenheiro chegar no controlador lógico e fazer uma manutenção. Então, e ataques aconteceram nesses ambientes. Então, essa experiência ela já foi sendo adquirida numa velocidade, você tem toda a razão, muito mais lenta e com uma sem a experiência prévia que vinha do lado de TI. Mas ela já vem acontecendo há algum tempo, e isso ajudou um pouco a robustecer e o pessoal entender como é que eu vou digitalizar esse ambiente de TO. Como é que eu vou agora entrar num outro cenário onde eu preciso pensar a segurança e eu preciso pensar a velocidade, a implementação de novas tecnologias, que vão ter uma característica muito menos analógica e muito mais digital. É impressionante.